Existe um inferno real ou nós o criamos aqui? Um homem perguntou a Ramana Maharshi. O ashram de Arunachala estava silencioso naquela tarde. Ramana Maharshi estava sentado em sua posição habitual, imóvel como uma montanha, mas sua presença irradiava uma paz que fazia até os pássaros pousarem mais perto. Um homem entrou apressado, com o rosto marcado pela angústia. Ele havia viajado dias para chegar ali, carregando uma pergunta que o atormentava desde criança. Criado numa família religiosa ortodoxa, ele cresceu ouvindo descrições vívidas do inferno, fogo eterno, demônios torturadores, sofrimento sem fim para os pecadores. Essas imagens o assombravam nas noites, faziam-no ter pesadelos, enchiam-no de um medo profundo e paralisante. Ele se ajoelhou diante de Ramana, as mãos tremendo. Mestre, eu preciso saber a verdade. Existe um inferno real esperando por nós após a morte? Ou nós criamos nosso próprio inferno aqui nesta vida? Por favor, me liberte desse medo que me devora. O silêncio como primeira resposta. Ramana olhou para o homem com aqueles olhos que pareciam ver, através de todas as camadas, direto ao coração da questão. Mas ele não respondeu imediatamente. O silêncio se estendeu. 1 minuto, 2 minutos. O homem começou a ficar desconfortável, mas não ousou interromper. Finalmente, Ramana falou, sua voz suave, mas penetrante. Antes de perguntar sobre o inferno, me diga quem está fazendo essa pergunta. O homem piscou confuso. Eu estou perguntando, mestre. E quem é esse eu? Eu sou eu mesmo, esta pessoa aqui. Onde está esse eu? Ramana insistiu. Você pode me mostrar? Pode apontá-lo? O homem tentou responder, mas as palavras não vinham. Ele nunca havia questionado isso antes. A origem do medo. Você vê, Ramana disse gentilmente, você está com medo de um inferno futuro, mas nem sequer sabe quem você é agora. Está com medo de que algo aconteça com você, mas nunca investigou quem é esse você. Deixe-me te fazer outra pergunta. Quando você dorme profundamente, sem sonhos, onde está esse medo do inferno? O homem refletiu. Não está lá. Quando durmo, não penso em nada. Exatamente, Ramana confirmou. Então o medo não é constante, não é? Ele vem e vai. Aparece quando você pensa sobre ele, desaparece quando não pensa. Agora me diga, o que é mais real? Algo que está sempre presente ou algo que vem e vai com os pensamentos? O homem começou a ver algo, mas ainda resistia. Mas, mestre, e se o inferno for real? E se eu estiver pecando e houver punição eterna esperando? O inferno da mente. Ramana se inclinou levemente. Você quer saber se existe um inferno real? Então deixe-me perguntar, o que você está sentindo agora, neste momento, com esse medo do inferno? Estou angustiado, com medo, ansioso. Seu corpo está tenso? Sim. Sua mente está agitada? Muito. Você está em paz? Não. Ramana assentiu. Então me diga, você já está no inferno ou não? O homem ficou em choque. Era verdade. Ele havia passado anos, décadas, vivendo num estado de tormento constante. Não conseguia aproveitar momentos bons, porque estava sempre com medo do castigo futuro. Não conseguia dormir tranquilo. Não conseguia amar livremente porque achava que era pecado. O inferno, Ramana disse, não precisa esperar até depois da morte. Você já o criou aqui, com seus próprios pensamentos, seus próprios medos, sua própria crença de que é separado e pecador. A natureza do céu e do inferno. Entenda isso claramente, Ramana continuou. Céu e inferno não são lugares físicos, esperando por você no futuro. São estados de consciência que você experimenta agora, quando sua mente está em paz, quando não há conflito interno, quando você está presente e livre, isso é céu. Quando sua mente está torturada por medo, culpa, conflito, divisão, isso é inferno. E ambos são criados por você. Não por um Deus julgador lá em cima, por você mesmo, através de seus pensamentos, suas crenças, suas identificações. O homem sentiu algo se movendo, mas os textos sagrados falam de inferno após a morte, fogo literal e punição eterna. Isso não existe? A verdade por trás dos símbolos. Ramana sorriu levemente. Os textos sagrados usam símbolos, metáforas. O fogo do inferno não é literal. É o fogo do desejo insatisfeito, da culpa que queima, do remorso que consome. Quando você morre com a mente cheia de desejos não realizados, medos não resolvidos, culpas não liberadas, você carrega isso. Não para um lugar físico chamado inferno, mas como um estado de consciência que continua até ser purificado. Mas tudo isso acontece na consciência. Não há nenhum lugar separado onde você vai. Há apenas diferentes estados de ser
que você experimenta. O homem estava absorvendo isso. Então não preciso ter medo da punição após a morte? Você precisa ter medo de perder esta vida agora, Ramana corrigiu, vivendo em constante tormento mental por causa de medos sobre o futuro. Essa é a verdadeira tragédia. Quem experimenta o inferno? Mas agora vamos mais fundo, Ramana disse. Você pergunta se existe inferno real. Eu pergunto para quem? Quem vai experimentar esse inferno? Eu vou, o homem respondeu automaticamente. Esse eu é o corpo? Sim. Ou a alma? O corpo morre. Isso é certo. Então, se o corpo experimenta o inferno deve ser aqui enquanto o corpo está vivo. Você concorda, Sam? E a alma? O que é isso? Você pode me mostrar sua alma? Onde ela está? Que cor tem? Que peso tem? O homem percebeu que nunca havia realmente pensado nisso. Eu não sei. Então você tem medo de algo acontecer com alguma coisa que você nem sabe o que é. Ramana apontou. Você vê como isso é absurdo? A investigação profunda. Ramana continuou com aquela paciência infinita. Deixe-me te guiar numa investigação. Feche os olhos. O homem obedeceu. Agora você está consciente? Sam? Você está consciente de que tem um corpo? Sam. Então você, a consciência, está observando o corpo. Você não é o corpo. Você é aquele que está consciente do corpo. Correto? Sam. Agora você está consciente de pensamentos? Sim, muitos pensamentos. Então você está observando os pensamentos. Você não é os pensamentos. Você é aquele que está consciente dos pensamentos. Correto? Sam. Agora esse medo do inferno, ele é um pensamento. Sam. E você está observando esse pensamento? Sam. Então você não é o medo. Você é aquele que está consciente do medo. Aquele que observa o medo não pode ser afetado pelo medo. Assim como o espelho não é afetado pelas imagens que reflete. O homem sentiu algo se soltando, como uma corda apertada começando a afrouxar. O observador puro. Essa consciência que observa tudo, Ramana disse. Essa testemunha silenciosa, ela pode ir para o inferno. O homem refletiu profundamente. Não, ela apenas observa. Não vai a lugar nenhum. Exatamente, Ramana confirmou. Inferno e céu são experiências que aparecem nessa consciência. Mas a consciência em si está além deles. É como o céu. Nuvens escuras podem passar, nuvens claras podem passar, mas o céu permanece intocado. Você é esse céu, não as nuvens. O inferno é uma nuvem. O medo é uma nuvem. Mas você, a consciência pura, nunca pode ser queimada. Nunca pode sofrer eternamente. Porque não é um objeto que pode ser afetado. A liberdade através do autoconhecimento. O homem abriu os olhos, lágrimas rolando. Então toda a minha vida eu tive medo de algo que nunca poderia realmente me afetar? Sim, Ramana disse gentilmente. Você se identificou com o corpo e a mente. Então, teve medo do que poderia acontecer ao corpo e à mente. Mas quando você investiga quem sou eu, descobre que é a consciência que testemunha o corpo e a mente. E essa consciência nunca nasceu, então nunca pode morrer ou sofrer eternamente. Mas, ele acrescentou, isso não é apenas filosofia, precisa ser experiência direta. Por isso eu sempre digo, investigue quem sou eu, não aceite minha palavra. Descubra por si mesmo. O inferno autoimposto. Agora deixe-me te mostrar algo sobre o inferno que você mesmo cria. Ramana continuou. Quantas vezes por dia você se pune mentalmente? O homem pensou, muitas. Não deveria ter dito aquilo. Sou um pecador. Não sou bom o suficiente. E como você se sente quando faz isso? Mal, pesado, culpado. Isso é inferno, Ramana disse simplesmente. Você é o demônio torturador e a vítima ao mesmo tempo. Você cria sua própria punição, momento após momento, com pensamentos de culpa e julgamento. Nenhum Deus está fazendo isso com você. Você está fazendo com você mesmo. E a parte fascinante, você pode parar agora mesmo. Como? O homem perguntou desesperado. O caminho para fora do inferno. Primeiro observe, Ramana instruiu. Quando o pensamento de culpa vier, simplesmente observe. Existe um pensamento de culpa. Não se identifique com ele. Não crie uma história em torno dele. Apenas veja. Segundo, pergunte. Para quem é essa culpa? A resposta virá para mim. Então pergunte mais fundo. Quem sou eu? Investigue realmente. Não intelectualmente, mas sentindo. Mergulhando na fonte do eu. Quando você faz isso sinceramente, o eu que se sente culpado desaparece. E o que resta? Apenas consciência pura, sem culpa, sem medo, sem divisão. Terceiro, reconheça que todo julgamento que você faz sobre si mesmo vem de conceitos.
de ideias sobre o que é certo e errado que você absorveu. Mas você, a consciência real, está além de certo e errado. O homem estava bebendo cada palavra. Mas, mestre, e as ações que cometi, elas não têm consequências? Ação e consequência sem inferno. Claro que tem, Ramana respondeu. Se você põe a mão no fogo, queima. Isso é consequência natural, não punição divina. Se você age com raiva e violência, cria sofrimento para você e para outros. Essa é a consequência. Mas entenda, consequência não é igual à condenação eterna. Você não vai queimar eternamente porque colocou a mão no fogo uma vez. Você aprende, cura e segue em frente. O conceito de inferno eterno é absurdo porque implica que um erro temporário merece punição infinita. Que tipo de justiça é essa? Até mesmo o pior criminoso humano eventualmente para de sofrer quando morre. Por que um Deus seria mais cruel que humanos? O homem nunca havia pensado dessa forma. Então não existe punição eterna? Só existe se você acreditar nela, Ramana disse. Suas crenças criam sua experiência. Se você morre acreditando profundamente que merece inferno eterno, sua consciência pode criar essa experiência, não porque Deus a impôs, mas porque você a impôs a si mesmo. Mas eventualmente essa ilusão também se dissolve, porque a verdadeira natureza da consciência é paz, é plenitude. O inferno é sempre temporário porque não é natural. É como uma doença que eventualmente se cura. A revelação final. Ramana ficou em silêncio por um momento, permitindo que tudo assentasse. Então disse, agora vou te dizer algo que poucos entendem. Não existe inferno real nem criado. Existe apenas esquecimento. O homem olhou intrigado. Quando você esquece quem você realmente é, consciência pura, paz natural, você experimenta o que chama de inferno. É simplesmente a experiência de estar identificado com o falso eu, com o ego, com a mente. E céu é lembrar, é reconhecer sua verdadeira natureza, é descansar no ser. Então a pergunta não é, existe um inferno real ou nós o criamos? A pergunta é, quem sou eu? Ou quando essa pergunta é respondida através de investigação direta, ambos, inferno e céu, são vistos como conceitos, como histórias que a mente conta. O que permanece é apenas isso que é, sem nome, sem forma, sem divisão. E isso nunca pode ir para o inferno porque é a fonte de tudo, incluindo os conceitos de inferno e céu. A transformação. O homem sentou em silêncio, algo fundamental mudando dentro dele. Anos de medo, de tormento, de noites sem dormir, tudo isso começando a se dissolver. Mestre, ele disse finalmente, vim aqui com medo do inferno após a morte. E o Senhor me mostrou que eu já estava vivendo num inferno autoimposto, mas também me mostrou a saída. A saída sempre esteve disponível, Ramana disse. Você apenas olhava na direção errada. Procurava salvação no futuro, em lugares externos, em conceitos religiosos. Mas a salvação é simplesmente reconhecer o que você já é. E o que eu sou. Descubra por si mesmo, Ramana disse com aquele sorriso misterioso. Investigue quem sou eu, não uma vez, mas constantemente. Faça disso sua prática. E eventualmente a resposta não virá como informação, mas como reconhecimento direto. E quando você reconhecer quem você realmente é, a pergunta sobre inferno parecerá tão absurda quanto perguntar se o céu pode cair. O céu é o espaço onde tudo acontece. Ele não pode cair para lugar nenhum. Da mesma forma, você é a consciência onde todas as experiências aparecem e você não pode ir para nenhum inferno. O último insight. Enquanto o homem se preparava para partir, Ramana acrescentou, lembre-se, o inferno mais real não é fogo físico ou demônios. É a separação percebida. É achar que você está separado da fonte de Deus do todo. E essa separação é ilusória. Sempre foi. Você nunca esteve separado. A onda nunca esteve separada do oceano. Mesmo quando se acha uma entidade independente. Então vá, não com medo do inferno. Não mesmo com esperança do céu. Mas com investigação sincera sobre sua verdadeira natureza. E quando você descobrir quem você é, verá que sempre foi livre. Livre de inferno, livre de céu. Livre de todas as prisões que a mente cria. O homem se curvou profundamente, não por dever religioso, mas por gratidão genuína. Ele havia vindo buscando confirmação sobre geografia espiritual, mapas de céu e inferno, e encontrou algo infinitamente mais valioso.
o caminho para si mesmo. Enquanto caminhava para fora do ashram, ele não sentia mais aquele peso familiar. O medo ainda surgia ocasionalmente, mas agora ele sabia, era apenas um pensamento. Uma nuvem passando, e ele era o céu vasto, onde a nuvem aparecia e desaparecia. O inferno não estava esperando por ele no futuro, e ele não precisava mais criá-lo no presente, porque ele estava começando a perceber, não há ele separado que possa ir para algum lugar, há apenas consciência, eterna, imutável, livre.